Pessoal, meu nome é Camila Rebola, sou arquiteta urbanista e professora da matéria de desenho auxiliado por computador. Na aula de hoje estaremos desenvolvendo o exercício D, ok? Antes de iniciarmos, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar. Caso queira algum exercício específico, encaminhe para nós via e-mail. Ok? Vamos desenvolver o exercício, vamos dar uma olhada inicialmente como ele funciona. Só ajustar aqui. Aqui nesse desenho só falta uma dimensão, que eu vou estar inserindo aqui o valor dele. O valor dele é 140 na parte lateral aqui, tá? O total dele da parte superior até a parte inferior é 140, ok? Então, inicialmente, vamos elaborar esse formato de 140 por 120. Habilitando linha, mando linha, L, Enter, 140, dou a direção e desço 120. Opa, fiz invertido. É 120 por 140. Então, linha, habilito F8, 120 em X e 140 em Y. Lembrando, eu paro o cursor aqui embaixo, aqui em cima, desço devagarzinho, caso ele não vá, pode dar alguns errinhos sim, tá? Para o cursor lá em cima e desce um pouco mais devagarzinho que ele mantém habilitado. Posso clicar que ele fecha a minha peça. Ou eu clico 120, 140, 120, 140. Ok? Inicialmente vamos fazer os acabamentos laterais com o comando Filet, F-Enter, F-Enter, raio aqui embaixo, eu posso digitar raio ou clicar raio. Qual que é o nosso valor? Nosso raio é de 10. Clico num ponto, no outro, volto o comando, esse ponto e neste outro ponto. Certo? Aqui, nesse canto, nós iremos usar algumas linhas auxiliares. Ele sobe 10 e vai e retorna, deixa eu achar o valor. Total entre os círculos é de 90, tá? Então, eu posso pegar 120 e dividir por, reduzir de 90. Sobra 30, então ele volta a 15, certo? Então, ó, Enter. Vamos subir 10. Só subir um pouquinho o desenho aqui para não atrapalhar a visão por causa desses textos que aparecem aqui no programa, tá? E ele volta para cá 15, ó, 15, offset de 15 para dentro, para dentro. Habilito a linha e desenho a minha peça aqui. Deleto as linhas auxiliares, essas duas horizontais, essas duas verticais e essa horizontal. E vou dar um TR, Ter Enter, aqui no canto. Ok? Fiz o contorno da minha peça. Agora, eu vou criar esses 3 círculos aqui e esses 3 círculos aqui embaixo. Como que eu farei? Inicialmente, eu vou criar uma linha central, esse vermelho que ele aparece. Depois eu vou deletar. Que mais agora? Eu sei que existe desta linha para cima 15. Ó, Enter, 15, desta para cima, 15, certo? Clico C, Enter, e vou desenhar o meu círculo central. Ele está me dizendo que o meu círculo, essas peças são de, vamos olhar aqui, esse elemento aqui em cima, nesse ponto, ele diz que são 6 furos de diâmetro 12. Então, raio 6. Raio 6, desenhei a primeira peça. E eu sei que a minha outra peça vai estar aqui, nesse encontro e neste encontro. Posso utilizar o comando cópia, clicar nele, Enter, escolho um ponto de precisão, vou para cá e vou para cá. Deleto essas duas linhas verticais e essa horizontal. Estou com os meus 3 círculos finalizados. Certo? Agora,
eu tenho que identificar o posicionamento do meu círculo lá em cima. Tá. Aqui também tem uma outra medida que não está aparecendo, que seria daqui até aqui. Ela é simétrica, tá? Então, eu vou selecionar as 3 peças, MI, vou apagar antes aqui um pouquinho. TR, Enter, Enter, e vou apagar esse trecho, porque ele é centralizado desta linha. Se eu colocasse dessa, ia dar um menor o segmento. A gente fez uma curvatura aqui e uma subtração de espaço aqui. Tá? Então, MI, seleciono estas 3, Enter, clico no ponto central, dou a direção e clico novamente. Yes. Agora, do ponto central daqui, eu vou abrir o meu círculo. Abro o meu círculo. O raio, ele me fala que o raio menor é de 20 e o maior, que tem 9 furos de 6 de diâmetro, é o maior que vai aparecer ali, ele é de 30. Raio de 20. Raio de 30, certo? Agora eu vou elaborar esse trecho aqui, esse círculo menor. Porque eu sei que ele é simétrico. Simétrico não, ele tá num eixo. Então, clico aqui. E o meu raio desse círculo é 6. Onde que eu verifico isso? Aqui em cima, mais ou menos esse alinhamento, tem a afirmação escrita: 9 furos de diâmetro de 6. Então, o meu raio, clico aqui, achei o quadrante, abro, e meu raio é de 3, certo? Com o meu círculo pronto, eu vou utilizar o array, AR, Enter, seleciono o meu objeto, que a minha linha de comando está afirmando aqui embaixo, clico no meu objeto, ele continua pedindo: quer mais alguma seleção? Não quero. Então, dou um Enter. E agora eu vou habilitar o comando dentro do... Ele não está permitindo, porque apareceu um outro texto. AR, Enter, seleciono o objeto, Enter, e vou escolher aqui o polar. Centro, ele vai me dar 6 peças iniciais. Eu quero 9, vou lá em cima no itens, digito 9, e ele copia todas as minhas peças com uma distância igual. São 6 peças dividido em 360 graus. Tá? Poderia calcular o posicionamento dela, mas é mais simples a gente elaborar assim. Vou apagar esse círculo, porque ele é simplesmente um tracejado que no momento a gente não vai utilizar, tá? Deleto ele. Agora, aqui no canto existe um conjunto de peças e aqui existe um outro conjunto de peças. Esse conjunto de peças, eles têm 5 unidades por 5 unidades e com um espaçamento de 5 entre eles também. Eles eu vou elaborar aqui do lado. Vou elaborar com o comando retângulo. Retângulo. Vou clicar arroba 10,10. Não é 10, é 5, desculpa. Vou deletar. Retângulo 5,5. Ok? Agora eu posso dar um espaçamento aqui de... um espaçamento de 5 unidades também. Posso fazer um offset de 5 unidades, não tem problema. Uso ele como uma linha auxiliar e vou copiando das laterais. Clico no ponto de precisão, deixa eu dar um zoom aqui. Clico nesse ponto superior, para cá. Agora eu já tenho uma referência, faço isso, tá? Deleto o meu elemento, ainda não, vamos copiar aqui, copio as 4 peças, as 3 peças para baixo, tá? Vou criar aqui no centro uma linha auxiliar, deste ponto para cá, sem medida inicialmente, tá? Mas eu sei que ele é no centro, por isso que eu peguei o ponto central desta linha vertical, o centro do meu círculo. Esta peça aqui, ela vai estar no meio do eixo destes elementos. Então,
Vou criar uma linha auxiliar aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Vou copiar esse conjunto, posso criar uma linha de centro aqui. Ou posso fazer o seguinte, CO, ele já vai me dar o centro. Clico no centro, apago os meus elementos, minhas linhas auxiliares. Certo? Agora, o que a gente vai fazer para ajustar o nosso desenho? O nosso desenho não possui este quadrado e este. Deleto. Agora, deixa eu só visualizar se falta mais algum procedimento. A peça está pronta, ok? Então, vamos relembrar quais foram os comandos que utilizamos aqui. Primeiro comando. Comando linha. A gente fez a peça externa. O nosso 120 por 140. Comando linha. Em seguida, utilizamos o comando fillet, que foi feito esse acabamento lateral aqui. Utilizamos o offset para subir uma linha e desenhamos uma outra linha vertical e uma horizontal. Offset, atalho O. Em seguida, utilizamos o comando line para fechar aqui na lateral. Deixa eu lembrar, o comando circle, que desenvolvemos a linha aqui, desenhamos o círculo, depois criamos uma outra linha aqui, porque temos esse eixo, copiamos para a lateral, pro lado esquerdo e pro lado direito, tá? Esquerdo e direito. Copy. O cópia, existe duas possibilidades. Pode ser CO, como também pode ser CP. Eu uso mais o CO como atalho, tá? Tanto um como o outro dá certinho. Usamos o array para criamos o círculo inicialmente aqui, abrimos o primeiro círculo, depois o segundo círculo, criamos esse terceiro e elaboramos com o array polar. Array polar, certo? Array polar, daí desenhamos um quadrado, copiamos para a lateral, uma linha. Poderíamos ter feito isso aqui com array retangular também, tá? Existe essa possibilidade. Um quadrado, copiamos pelas laterais e por linhas e colunas. Copiamos para cá, um conjunto, outro conjunto, e deletamos os elementos. Então, usamos erase, borracha. Na verdade, o comando que a gente utilizou foi a seleção e o delete, mas é a mesma coisa que erase, tá? Deixa eu lembrar se teve mais algum comando que utilizamos. Basicamente, foram esses os comandos que utilizamos. Existem outras maneiras de desenhar a mesma representação gráfica que tem aqui? Com certeza existem. Cada pessoa vai elaborar o seu desenho de uma maneira totalmente diferente, mas vai atingir este objetivo final aqui. Ok? Então, terminamos o desenho por aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Caso queira algum desenho específico, caminhe para nós. Muito obrigada. Até mais.